Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos live. Estamos no YouTube, estamos no Instagram e estamos no Facebook. E essa manhã eu estou em Oslo. Está muito frio hoje, 6 graus, então o inverno está mesmo a entrar. E eu decidi gravar esse live, que é para dividir com vocês um bocadinho mais sobre o Pilates. Então, o tema de hoje da nossa conversa, ou das nossas conversas com limão, o tema de hoje é como ter sucesso nas aulas de Pilates online sendo iniciante. Olá, Cíntia! Oi, amor! Bem-vinda! Hoje estamos a falar sobre o tema de Pilates online. Então, para já, antes de mais, para quem não sabe o que é Pilates, eu vou explicar assim rapidinho. Pilates é um método que foi criado pelo Joseph Pilates, que é a pessoa que criou, por isso é que o método tem o nome dele, de Pilates. Na verdade, quando ele criou o método, ele chamou de contrologia. Isso porque o método Pilates baseia-se no princípio de usar os músculos abdominais, o núcleo, que é chamado núcleo abdominal, que é essa parte do abdômen, a caixa torácica, até costuma ser referido como a caixa, né? Que é como se fosse uma caixa, né? A partir da caixa torácica mesmo até embaixo, a zona pélvica, é como se fosse um quadrado, né, que a gente tem aqui. Em inglês também usa-se o termo powerhouse, né, que a gente pode traduzir como um núcleo, né, de poder, de força. E isso porque quando a gente usa a força que vem do abdômen para realizar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de exercício, não só a gente tem mais benefícios, mas a gente também previne lesões que advêm muito da gente não ter o controle do corpo, essa estabilidade na coluna. E a gente sabe que a coluna é uma das partes mais importantes do corpo, se não a mais importante, né, que mantém o nosso corpo ereto e todas as outras funções, os órgãos no lugar que têm que estar. Então, o método que o Joseph Pilates criou foi baseado em trazer exercícios que saíssem a partir desse núcleo, né, e fossem para todas as outras partes do corpo. É um tipo de modalidade muito completa, porque traz-nos benefícios e trabalha todos os músculos, até músculos que a gente não imagina que precisam ser trabalhados. Nós descobrimos ao fazer Pilates que eles ganham vida, né? Estão adormecidos e começam a acordar. Mas por que o Pilates online? Bem, quase 2 anos atrás agora, né? A pandemia nos ensinou que afinal é possível fazer exercício online. Para quem não fazia exercício antes e começou a ter necessidade de fazer mais exercício, porque agora, pronto, agora as coisas estão um pouquinho mais abertas, mas na altura da pandemia estávamos muito em casa, sentados, né? E muitas pessoas começaram a procurar formas de se movimentar mesmo em casa. E as aulas de Pilates que eu comecei a dar online, a partir do princípio desse ano, foram muito bem recebidas, mas sempre com uma questão, mas se eu nunca fiz Pilates antes, sou iniciante, não tenho que ter algum tipo de cuidado para não ter lesões, que é normal, né? E por isso é que eu trouxe esse tema, mesmo para a gente entender um pouquinho de quais são as precauções que precisamos tomar ao fazer Pilates online. Mas eu queria antes começar com as razões que podemos fazer Pilates online, né? As vantagens de fazer online. Claro que tem vantagens de fazer ao vivo. A gente tem um contacto maior com tanto a instrutora
como colegas, né? É um ambiente diferente. Mas online a gente tem uma conveniência que é da gente acordar, né, fazer o Pilates ou na sala ou no quarto, ter essa flexibilidade de horários também. Muitas das aulas online costumam ser em horários que facilitam muito antes do trabalho ou depois do trabalho, então é mais fácil a gente se comprometer em fazer exercícios sabendo que não preciso de viajar, né, de casa para o local de exercício ou do trabalho, porque é mesmo ali em casa, então ajuda no comprometimento. Outra coisa que também é bom é que nem todas as cidades têm estúdios de Pilates ou oferecem Pilates como uma modalidade, e muitas pessoas que já se informaram dos benefícios do Pilates talvez queiram experimentar, mas não tiveram ainda essa possibilidade, essa oportunidade. Então fazer Pilates online é uma oportunidade, porque não importa onde a pessoa esteja, né? Por exemplo, eu estou aqui em Oslo, na Noruega, e eu tenho clientes que participam nas aulas de Pilates que estão em Angola, por exemplo, ou em Portugal, ou na Inglaterra, né? Então, é possível fazer Pilates de qualquer parte do mundo quando a gente tem online a possibilidade de estar conectada à internet, ter um telefone, né, ou um computador. Então, isso é uma oportunidade. Então, é a conveniência, né, a oportunidade de praticar o Pilates em si, e também porque é possível, né? Não é impossível fazer aulas ou treinos online. Mas como iniciante, por onde o iniciante deve começar? Então, imagina que tu estás a ouvir e tu pensas assim, não, eu quero experimentar Pilates, mas eu tenho as minhas dúvidas porque posso fazer alguma coisa errada e depois ter uma lesão, ou até talvez tu já tenhas um problema, né? Talvez tenhas dores na coluna e foste recomendada a fazer Pilates e agora pensar, não, e eu que já tenho esse problema, e se fizer algo mal, né? É natural. Então, primeira coisa que temos que pensar é nos preparar para a aula de Pilates online. Como é que fazemos essa preparação? A primeira coisa eu digo sempre às minhas clientes que é prestar atenção ao corpo, porque o nosso corpo dá-nos sempre feedback do que está errado, que não se sente muito confortável, né? E há coisas que mesmo uma aula ao vivo é impossível de eu, como instrutora, saber exatamente como é que o teu corpo está a responder a um determinado exercício. Por norma, nós fazemos as aulas adaptadas ao nível, né? Mas ainda assim, dependendo do teu caso, é impossível eu ter controle do teu corpo. Então, criarmos essa consciência de sentir, ok, o meu corpo não gosta disso. E muitas vezes não é aquele ardor ou aquela coisa de fazer exercício, né? Que a gente sente, talvez nunca mais fizemos exercício e sentimos tipo o corpo está a trabalhar e dói, né? Mas por norma é uma dor muito sharp, né? Assim, muito rápida, muito forte, que nós sentimos isso não é normal. Então temos que estar atentas sempre a isso, de forma com que possamos prevenir lesões e parar de fazer determinado exercício. Também é muito bom informar sempre a instrutora. Eu costumo falar com as pessoas que nunca fizeram Pilates antes ou a primeira vez que vêm para a minha aula, eu sempre pergunto se tem algum problema na coluna, no pescoço, nessas as áreas mais críticas, ou às vezes tem uma tensão na articulação, ou no joelho, ou nos pulsos, né? Ou nos ombros, também é muito comum ombros. E por que isso é importante informar? Porque aí, imagina que nós temos já uma rotina feita, né? Eu, como instrutora, posso adaptar a rotina à tua necessidade,
mas também te dizer, olha, esse exercício não faças de forma nenhuma porque vai por muita pressão, onde tu já tens alguma inflamação ou dor. Então, o primeiro passo é escutar o nosso corpo sempre, o nosso corpo dá-nos feedback. O segundo passo é informar a instrutora, né, do que a gente tem. Outra coisa também é a gente ter o local preparado antes de começarmos a fazer a aula. Ok, é online, é muito flexível, mas a gente precisa de um espaço, né? Às vezes temos que preparar, desencostar, né, alguns móveis. Eu agora, nas últimas aulas, tenho feito dentro da minha sala, em casa. Por norma, gosto de estar num espaço mais amplo, mas é muito possível fazer numa sala, num quarto, né? Mas é importante a gente se preparar, né? Para não haver acidentes. Imagina, estás ali a alongar o braço, a perna, empurras um móvel, cai, né? Magoas-te, então é necessário essa atenção de como preparar o espaço. E também os equipamentos necessários, não precisamos de muita coisa, como eu já disse, a internet, o computador ou o telefone, mas posicionar de tal forma com que a instrutora veja-te por completo, para poder fazer ajustes. Depois depende muito que tipo de aula que tu segues. Nas nossas aulas de Pilates, eu costumo, como somos grupos ainda pequenos, eu costumo seguir um a um e tentar ajustar de acordo com a necessidade. E isso é especialmente muito bom para os iniciantes, porque quando a gente não está habituado a usar o corpo de uma certa forma, é muito difícil sentir, às vezes, até algo que a gente esteja a fazer mal, né? Por exemplo, imagina que um dos exercícios que fazemos muito é o hundreds, deitamos no chão, com a coluna para o chão, né? Levantamos as pernas em 90 graus, joelhos com os quadris, e depois pulsamos os braços, batemos os braços assim. Aparentemente parece ser um exercício muito simples, mas tem algumas coisinhas aí que a gente tem que ajustar, que é a posição da lombar, por exemplo. Então imagina que tu já sofres de dores na lombar e tu vês-me a fazer o exercício, porque eu vou demonstrar, né? E tu, não, isso é fácil. Se eu não fizer um ajuste ou se eu não te instruir como deves, por exemplo, posicionar a lombar, como deves usar o teu abdômen para te dar mais força, como deves respirar para teres mais energia de continuar o exercício, tu vais fazer como parece que é, né? Porque tu me vês e parece ser assim. E depois o que acontece? Começas a sentir uma dor na lombar e tu achas que não consegues fazer esse exercício ou é perigoso. Por isso é que eu gosto sempre de pedir às clientes para ajustarem a posição da câmara de forma com que eu possa vê-las bem. O telefone funciona fantasticamente. Ajuda a ter um tripé, ajuda, mas para quem não tem, é uma questão de encontrar um jeito de posicionar o telefone. Eu costumo pôr ele em horizontal, assim apanha o corpo todo. Então são coisinhas que são importantes fazer antes da gente começar a aula, né? Às vezes a gente aprende durante a aula, devia ter posicionado assim, ou então eu vou dizer, não, olha, vira mais para ali e tal, até a gente ganhar jeito, mas são coisinhas muito importantes. Em termos de equipamento, também precisamos de um tapete de pilates ou yoga, embora o tapete de yoga costuma ser muito fininho, então eu aconselho ser sempre um tapete mais grosso, mas imaginemos que tu não tenhas um tapete próprio para pilates, ou até nem tenhas um tapete de yoga, não faz mal, podes usar aquilo que tu tiveres, nesse caso vais usar toalhas de banho. Eu costumo recomendar pôr assim uma grossura de pelo menos uns 3 centímetros. Isso porque quando a gente deitar no tapete, por norma, aquela grossura vai abaixar e a gente precisa de um tiquezinho de
como é que se diz, de suspensão, né? Porque nós vamos estar a trabalhar muito, com muito peso, o peso do nosso corpo que a gente usa durante os exercícios, então precisamos de ter esse estofozinho, né? Mesmo para não sentirmos dores, por exemplo, se estivermos a usar as mãos, né, para baixo, o peso do corpo sobre os pulsos, ou se estivermos com joelhos, ou cotovelo, né, ou quadril, a anca, são áreas que costumam doer, né, se estivermos no chão duro, né, não importa se seja uma pessoa avançada ou não, são coisinhas que a gente tem que se atentar. Então, é escutar o corpo. Imagina que estás a fazer um exercício em que as mãos, né, estão no chão, estamos a apoiar as mãos, estamos de 4, estamos a pôr muita pressão sobre os nossos pulsos, então precisamos de estar atentas, ok, será que o ângulo que eu tenho, né, está muito assente, preciso de ajustar, talvez precise de enrolar o tapete ou a toalha para poder diminuir esse ângulo. Eu costumo fazer essas correções todas, principalmente para os iniciantes, mas é necessário cada um estar atento ao feedback que o corpo dá, né? E comunicar, porque a pior coisa é nós acharmos que é assim, tem que sofrer, tem que sentir dor calada, e depois temos um problema maior e não podemos fazer o exercício durante algum tempo. Então, o mais aconselhável é sempre a gente estar atento ao que o corpo manda de feedback. Outra coisa é também ter toalhas suplentes, né? Para um iniciante, nós não esperamos que tenha todos os equipamentos necessários para pilates, não, mas tendo algumas toalhas extras que possa enrolar e pôr na cabeça, por exemplo, muitos dos exercícios que nós fazemos, nós estamos com a cabeça para cima, né? O peito para cima, e põe muita pressão no pescoço, e como para quem não faz exercícios com muita frequência, ou mesmo quem faz exercícios com muita frequência, mas não faz pilates, há determinados exercícios que começam a despertar músculos que o nosso corpo, por norma, não usa. Então, é natural, no princípio, as pessoas sentirem muita tensão no pescoço. Então, o que eu aconselho é ter uma toalha de banho enrolada e a gente apoia aqui na base da cabeça, ok? Aqui mesmo atrás, para que o nosso pescoço esteja sempre direito, né? Sempre a seguir a linha da coluna, da espinha. Então, sempre bom ter assim umas toalhas extras próximo, uma toalha pequenina também para pôr, às vezes, a nossa curva da lombar pode ser mais acentuada, né, do que um outro colega, somos diferentes, e pode haver necessidade de, por mais que a gente tente estabilizar ou criar... É que no Pilates nós temos 2 posições, né? Portanto, é um bocado difícil falar sem mostrar, mas para vos dar um exemplo. A nossa posição neutral, quando estamos de pé, por exemplo, nós temos todos uma pequena curva, né? Na coluna, na lombar. Essa é a posição neutral. Então, quando estamos nessa posição no chão, é natural ainda termos uma pequena curva, né? Na nossa lombar aqui, como se fosse uma lombazinha, né? E essa é a posição neutral, que é a posição que espera-se trabalhar nessa posição, porque aí vamos ter mais benefício do exercício. Mas para um iniciante, por norma, não convém trabalhar nunca na neutral. Por quê? Porque para trabalharmos na neutral, nós temos que ativar o nosso núcleo, né, abdominal, essa zona de tal forma que possamos proteger a lombar quando estivermos em posição neutral. E como nós ainda não temos essa familiaridade, né, com os nossos músculos abdominais, o que acontece é que nós não conseguimos ativar o suficiente para proteger a lombar. Então, o que se recomenda é que quando estivermos
no chão, né? Grande parte dos exercícios estamos com a coluna para o chão, é nós estarmos na posição chamada imprint. Imprint é como se fosse a gente estar reto ao tapete. Então, para isso, em vez de simplesmente pressionarmos a lombar no chão, né, para tirar esta curva, esta lomba, nós vamos pressionar o abdômen para dentro, alongando a coluna, ok? De forma com que aquela lomba fique mais reta ao chão. Mas isso é um processo de aprendizado, né? Então, durante as aulas, constantemente eu faço lembrar e vou explicando para que os iniciantes possam sentir à vontade de sentir, ok, existe aqui uma diferença, porque no princípio faz um pouco de confusão, mas imprint neutral, o que é isso? Então, é bom a gente apanhar esse ponto, porque aí protegemos a lombar de acidentes. E a toalha pequenina entra aí, porque às vezes o que acontece é, por mais que a gente tente ativar, por ser iniciante ou por não sentir, não conseguir ativar o núcleo abdominal suficientemente, talvez usar uma toalha como um apoio entre aquele intervalo da lombar e o chão facilite. E assim nós damos o apoio necessário, o suporte necessário à lombar. Então, são pequenos conceitos, mas muito importantes, antes da gente começar a fazer uma aula de pilates online, especialmente se fizermos aula sem supervisão, né? Aula só de seguir, sem um instrutor que possa acompanhar o movimento, fazer correções, ajustes, é especialmente importante. Eu queria trazer mais um ponto aqui, que é o que é que os iniciantes costumam fazer de errado, que não devem fazer. Muitas pessoas querem praticar pilates, às vezes até já praticam exercício físico, algum outro tipo de exercício físico. É natural estarem muito ansiosas para fazer a aula, né? E querem seguir tudo direitinho, que é muito bom. Só que às vezes o que acontece é nós estamos tão ansiosos, né, para fazer tudo certinho, que acabamos passando do nosso ponto de esforço, né? Passamos o ponto ótimo, ou o ponto doce. O que é esse ponto doce? É nós estamos todos num nível diferente um do outro. Então imagina, tu como iniciante, tu chegas a uma aula, eu dou um exercício e tu sentes, o teu corpo sente e te dá o feedback que isso é too much, é muito para mim, eu não consigo chegar aí. Tu tens duas alternativas, ou três. Ou não fazes por completo, ou fazes, mas forças ao máximo, ou ficas entre. Então é importante nós encontrarmos sempre o nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto ótimo. E a gente vai construindo a partir daí. Especialmente eu vejo isso também quando fazemos algum exercício que nós achamos que é difícil. Naturalmente o nosso cérebro, como sente que isso é totalmente diferente, isso é fora da minha zona de conforto, o nosso corpo começa a fazer o exercício, né? Manda os sinais muito rápido. Então imagina que é para levantarmos, sei lá, a perna para cima e para baixo 7 vezes. E eu vou contando. E 1, e 2, né? E tipo, nós temos isso em mente. São 7 vezes, eu tenho que fazer rápido, tenho que terminar, E nós fazemos de qualquer maneira só para cumprir as 7 vezes. Isso é muito comum. E não é por escolha nossa, é involuntariamente o nosso sistema nervoso, tipo, manda esse sinal. Então, aí que temos que ter atenção.
temos foco no exercício, em vez de pensarmos em termos de número, né? Tenho que fazer 7, de qualquer maneira, né? Fazemos mais devagar e fazemos menos. Talvez fazemos 5 ou 4 ou até 3, mas se fizermos bem feito, aí sim vamos ter o benefício. Então, o Pilates é diferente de muitas outras modalidades dessa forma. Não é pela quantidade, mas é pela qualidade. Então, fazer bem, pouco, é melhor do que fazer muito e descoordenadamente, sem controle. Então, outro ponto de atenção, né, para os iniciantes é entenderem onde é que eles estão, trabalharem a partir daí e aos poucos irem construindo o seu corpo até o momento de poder desafiar mais, né? E ter controle em cada exercício, em vez de pensar em quantidade, fazer às vezes o mesmo número que eu como instrutora digo, faz 7 deste, fazer ele com controle, mas fazer ele bem. E claro, sempre que tiver perguntas, dúvidas, é bom perguntar, mesmo durante a aula, não precisa esperar o final da aula, né? E aí eu faço os ajustes necessários. Agora, de quanto em quanto tempo o iniciante deve praticar Pilates? Será que por ser iniciante deve fazer mais vezes que as outras pessoas, deve fazer menos? Não, nem por isso. O número de vezes fazer Pilates que é recomendado para todo mundo, né, para as pessoas em geral, são 3 vezes na semana. É um número muito bom, porque dá-nos espaço, né, de restituir o corpo e de a gente ter essa memória muscular do corpo, porque realmente a gente começa a ganhar uma outra forma de viver, uma outra forma de movimentar-se, de estar. Então não é só durante a aula de Pilates, nós levamos isso durante o nosso dia todo. Vamos começar a ver como a gente senta diferente, a gente fica de pé diferente, a nossa abertura do peito é diferente, né? Os nossos movimentos são diferentes, os nossos gestos, tudo com muito mais controle, mais intenção, né, a fazer as coisas, a nossa respiração muda. E 3 vezes por semana é o tempo, assim, é a frequência ideal para nós passarmos de um nível para o outro. E claro, não pode ser 3 vezes por semana a fazer sempre o mesmo tipo de exercício, né? Sempre a mesma rotina. Precisamos de desafios e intercalar, e à medida que o tempo for passando, entre 2 a 3 meses, por norma, já estamos dentro do assunto, já o nosso corpo está familiarizado, já conseguimos ir um pouco mais a fundo. E isso é para a vida toda, isso não tem assim um término, né? Então é mais ou menos isso. Agora, há alguns casos, dependendo da situação que tu tens, né? Porque para muitas pessoas que vêm para o Pilates, vêm porque têm já um problema físico, né? Em termos de coluna, ou têm como é que se diz? Não é desvio, uma hérnia discal, por exemplo, até casos de artrites, são casos mais sensíveis. Sim, podes praticar Pilates, mas tens que ter um seguimento mais de perto, tens que ter mais atenção. Há muitos exercícios que não podes fazer ainda, né? Especialmente quando em casos mais agudos, né? Se estás grávida, podes praticar Pilates, podes, mas precisas de ter mais acompanhamento. Se tiveste bebê há pouco tempo, dependendo se foi cesariana, se foi parto normal. Então, são questões que é importante falarmos com o instrutor ou instrutora antes da gente começar, e algumas pessoas preferem fazer aulas particulares, aulas privadas,
as primeiras vezes, até entenderem um bocadinho e ganharem controle do corpo antes de irem para o grupo, né? Então, isso funciona muito bem. Então, era mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês hoje, em termos de como é possível, sim, fazer aulas de Pilates online, né? Com um telefone, com um computador, somente internet. E isso é muito bom. Isso foi algo que, uma das coisas que a pandemia trouxe, que é muito positiva, é de a gente poder, em qualquer lugar que a gente esteja, poder sim exercitar-se, poder ter esse contacto. E, como vos disse já antes, né? Imagina, tu estás numa parte totalmente diferente do mundo e tens uma professora numa outra parte do mundo, né? Isso jamais seria possível se a nossa consciência não tivesse despertado que sim, é possível com computador, telefone, porque não, né? Então todas aquelas desculpas de sair de casa, se está a chover ou não tenho tempo a fazer exercício, deixam de ser desculpas, né? Que acordamos, saímos da cama, temos a nossa roupa de treino e à frente do computador, à frente do telefone, já podemos fazer exercício e mudar uma vida como um todo, né? Fazer parte do nosso estilo de vida. Então, agradeço por vos ter aqui a participar, a ouvir essa live. Nos vemos na próxima live. Se tiverem alguma pergunta sobre Pilates, sobre o tema de hoje ou outros temas, enviem para mim, que eu vou estar aqui novamente para responder perguntas, mas também para trazer temas que vos ajudem nas vossas escolhas de estilo de vida, no vosso alvo de emagrecer e poderem sentir melhores do que nunca no vosso corpo maravilhoso. Um beijo.